As gravidezes precoces sempre forçam a rapariga a desistir da escola. E as perguntas que surgem são: como é que isto acontece? Como é que é possível prevenir? E quais são as consequências para além da desistência escolar? Olá, Olá, bem-vindo ao Asas. Vina, quando uma rapariga engravida, ela tem de ir ao lar ou pode continuar a estudar? Cornélio, minha opinião, eu tenho certeza que não. Ela não precisa ir ao lar, nem precisa desistir da escola. É justo. Mas vamos lá ouvir o que pensam as pessoas sobre este assunto, como vemos a seguir. Elton, na tua opinião, a menina quando fica grávida, ela deve parar de estudar? Não. Não deve parar de estudar. Não, E por que não? porque a barriga não entra em nenhum sítio com que ela vai aprender na escola. Porque parar de estudar seria interromper o futuro dela, parar o futuro dela. As meninas não devem parar de estudar. Todo mundo já percebeu isso. Muito pelo contrário, os pais, os familiares, a comunidade, todos devem dar um acompanhamento a estas meninas. Como disse Cornélio, estou a lembrar da conversa que tivemos com a dona Artemisa, Claro. no bairro de Machaquene, como ela disse que uma mulher formada vale por 2. Você já ouviu a frase, lugar de menina grávida é no lar? Acho que provavelmente sim. Mas se não, quem se junta a nós para responder ou para nos dizer onde é que ouviu esta frase é a ativista social Angelina Langa. Angelina, muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Angelina, de onde é que surge esta forma de pensar de que o lugar da rapariga grávida é no lar? Na verdade, esta é uma construção social que vem já há bastante tempo. Se formos a reparar, a questão das uniões prematuras era muito gritante, era muito forte a nível do país. E o que motiva a questão da união prematura é a questão da gravidez precoce. Então, quando a menina fica grávida de imediato, os pais levam ela para o lar. Estamos a falar da era dos nossos avós, era dos nossos bisavós, em que isto era frequente. O nível de escolaridade, na verdade, era muito reduzido. E a questão da rapariga, basta ver, em algumas sociedades, a menarca já era motivo de sentir-se mulher e já pronta para o lar. Então, daí vem esta frase de que a rapariga grávida, o lugar da rapariga grávida é no lar. Agora, como é que acontece esta pressão sobre esta rapariga ao ponto dela desistir de estudar? Vamos aqui traçar duas realidades. Estamos a falar do campo e da cidade. Como é que acontece esta pressão? Na verdade, porque os próprios pais primeiro, muitas das vezes, são os primeiros a levarem esta rapariga grávida para o lar, porque é como se fosse mais uma boca para sustentar e há alguém responsável por esta gravidez, então levam ela para o lar. Depois temos a pressão também a nível da própria escola, dos próprios colegas, que já acabam, de alguma forma, discriminando a própria rapariga. Ela sente-se numa situação desconfortável, ela acaba abandonando o lar. Anos atrás, existia um despacho ministerial em que proibia mesmo as raparigas grávidas de frequentarem o ensino. Isto era uma situação muito grave que precisou da sociedade civil intervir para que este despacho caísse. Angelina, vou pedir para que continue guardando seu fio de pensamento e nós vamos acompanhar uma pequena nota de reportagem. Voltamos já. O olhar é firme, determinado. Meu nome é Sara Fernando Zimba. Engravidei com os meus 17 anos. Quando engravidei, eu estava a fazer 10ª classe. Tinha 17 anos quando ficou grávida e, tal como muitas meninas que passam pelo mesmo, parou de estudar. Quando estás de barriga, nós enfrentamos muita coisa, muito preconceito. Palavras não faltam. Mas é claro que aquilo é só nos primeiros meses. Aquilo depois passa. Só que eu fui muito ingênua, me deixei levar mais. Eu pensei mais como é que as pessoas iriam falar de mim. Pensei mais em bocas e não pensei em mim. Porque a maior complicação
está nos próprios jovens, porque ela sofre porque elas começam a dizer, está grávida. Então ela se sente humilhada, então deixa de ir à escola. Por muitas questões, na verdade. Tipo, já estás grávida, nessa idade. O que mais me deixou um pouco para baixo foi mais por causa da idade. E isso, questões, é algo que não falha, na verdade. Colegas, professores, vergonha, na verdade. Vergonha de enfrentar colegas, professores, estando grávida. Por isso parei. Parou por cerca de 4 anos e, no princípio, viveu com o pai do filho. Naquela idade, as coisas mesmo sabendo que não vão dar certo, aquilo de querer arriscar, quem sabe, né? À frente. Só que as coisas não deram certo. Meus pais também vinham me alertando, só que do outro lado, a família do pai do meu filho, o pai do meu filho também, a agitação que não acabava, tipo, não te preocupes, vai dar tudo certo. Teus pais podem até pensar muita coisa, mas o que pensam não é. Foi mais por isso. Eu acabei me entregando, fui ficar lá, só que as coisas não correram do jeito que eu pensava, e nem do jeito que o pai do meu filho tinha prometido, e nem do jeito que a família dele tinha prometido. As coisas correram mal. Daí que eu voltei para casa. Fiquei lá, foi pouco tempo, na verdade, que fiquei, mas aquele pouco tempo parecia muito tempo, porque eu passei momentos muito difíceis. Tão difíceis que hoje considera até ter sido enganada. Eu sinto que fui enganada, sim. Porque foram promessas que, me fizeram, né, que me incentivaram a ficar lá em casa do pai do meu filho. Promessas que, se não tivessem feito, eu teria ficado em casa. Mas fui lá. O que prometeram só foi nos primeiros dias. Mas depois das coisas mudaram, tudo que falaram não chegou de se concretizar. As pessoas que falaram, quando as coisas começaram a mudar, só ficaram distantes, cada um ficou no seu canto. E eu me virei ali sozinha. Sozinha é como ficam muitas meninas que engravidam precocemente e vão ao lar. Depois de ter parado, eu vi que perdi muito tempo. Já comecei a imaginar, depois esse tempo todo que eu parei, onde é que eu estaria agora? Essa é a questão que até o dia de hoje eu me faço. Onde é que eu estaria? Percebo que se calhar eu estaria tão longe do que imagino. Isso mostra que as consequências da gravidez precoce são mais do que se imagina e podem ser emocionais, econômicas e sociais, como as descritas por Sarifa. A maioria das adolescentes que engravida precocemente, como Sarifa, abandona os estudos, o que aumenta os riscos de desemprego e de dependência econômica dos familiares. Esses fatores contribuem para a perpetuação da pobreza, baixo nível de escolaridade, abuso e violência familiar, para além de que a ocorrência de mortes na infância é elevada em filhos nascidos de mães adolescentes. Artemisa Xume é mãe e líder de uma das comunidades em Machaquén. É ela quem muitas vezes lida com casos como o da Sarifa. A nossa tradição, né? Quando a mulher fica grávida, o direito é ir ao lar. Mas só que em certos momentos nós não podemos aceitar isso aí, de a pessoa só ir no lar, principalmente para aqueles que ainda têm menor idade. Aqueles que têm também a idade maior, não é porque quando fica grávida tem o direito de ir ao lar. Tem direito de ir ao lar sim, mas continuando lá mesmo, no lar a estudar. Mas estudar é quase um privilégio para quem precocemente engravida. Dos casos, a maior parte dos casos que acompanhei, não são as próprias meninas que queriam ir ao lar. Os próprios pais dizem que tem que ir, porque já que está grávida, tem que ir ficar lá para ser atendida lá, já que ela está grávida. Muitas vezes, para que essas raparigas estudem, elas devem regressar à casa dos pais, como fez Sarifa. Voltei à escola, ultimei a secção que eu tinha ficado, passei, fui para outra escola, fiz 11ª, também passei,
Fui para a 12ª classe, também passei, correu tudo bem. Dos casos que acompanhei voltaram. E se voltaram, continuaram a estudar. A outra já casou, teve um outro casamento, não com o pai do primeiro filho, essa do outro lado. Já casou, está feliz, está a fazer faculdade, está a trabalhar. Essa também, do meu lado, voltou, continua a estudar. Mas nem todas têm a mesma sorte. De acordo com o relatório do ROSC intitulado O Impacto das Uniões Prematuras na Educação, Saúde e Nutrição em Moçambique, os impactos das desistências afetam a economia do país. Considerando que somente em 2017, avança o relatório, perto de 3.000 raparigas abandonaram a escola por causa da gravidez precoce, conforme dados do MINED, e tendo em conta que Moçambique gasta $163 por ano por cada aluno do ensino primário, o ROSC concluiu que somente em 2017 o Estado moçambicano perdeu $489 mil americanos, o equivalente à data da realização do relatório a 29.430.000 meticais. Por outras palavras, sem o abandono escolar da rapariga, o Estado teria poupado perto de 30 milhões de meticais em 2017, somente no subsetor do ensino primário. Uma mulher informada vale por duas. Angelina, que condições é que as escolas e as famílias devem criar para que a gravidez não seja motivo de abandono escolar? E como é que nós também podemos quebrar esta norma social? Primeiro, eu acho que as escolas não deviam ver a rapariga grávida como se fosse alguém doente, como se a gravidez fosse motivo para discriminar estas raparigas. Também as escolas deviam criar espaços seguros, não só para as raparigas grávidas, mas para todas as raparigas. E deve-se também fazer a questão da educação sexual abrangente, em que algumas escolas já fazem, para entender também esses componentes, porque às vezes a falta de entendimento é que leva ao estigma, à própria discriminação. Agora, em si, como é que nós podemos começar a incutir uma nova mentalidade? Deixar esta frase para trás de que o lugar da rapariga grávida é no lar. Na verdade, como eu já dizia anteriormente, nós já demos um passo significativo no momento em que caiu por terra o despacho em que proibia as próprias raparigas grávidas de frequentarem o ensino. Então, já é uma grande vitória quando parlamentares, quando alguns professores, alguns encarregados de educação já olham a rapariga grávida como uma rapariga que pode sim ir à escola, pode sim continuar com os seus estudos, que a gravidez não impede isto. Nós, como a Modefa, já trabalhamos com líderes comunitários, onde temos líderes comunitários campeões nessa temática. A comunidade é um espaço em que também pode se sentar, se discutir estas questões. Discutem-se questões de criminalidade, etc. Mas também é importante olhar para esta componente. E quando o líder comunitário, que é exemplo dentro da própria sociedade, diz isto à sua comunidade, acaba sendo mais fácil a mudança de comportamento. Qual tem sido o vosso papel como a Modefa, né? Na quebra desta norma social? Nós trabalhamos a nível das escolas, com os próprios alunos, professores. Também trabalhamos a nível das comunidades, com os líderes comunitários encarregados de educação, porque nós compreendemos que não é só sensibilizar as próprias raparigas, mas elas também estão envolvidas em um certo meio e é preciso que haja mudança de comportamento também nas pessoas que rodeiam a própria rapariga. Então nós temos feito sensibilizações, palestras a nível desses campos todos. Angelina, muito obrigada por estes minutos de conversa. Nós ficamos por aqui e seguimos para as próximas rubricas. É como disse a Angelina, não devemos punir as nossas filhas, forçando-as a se casar. Vamos lá ter um pouco mais de paciência, papai, um bocadinho mais de paciência. Até porque casar, como já se provou, não é solução para nada, não é, Vina? Concordo plenamente, Cornélio. A gravidez não deve ser uma forma de forçarmos a rapariga a ir ao lar, nem a desistir da escola. Exatamente. Pais, vamos lá educar as nossas filhas e os nossos filhos.
Nós agora vamos acompanhar uma curta pausa e voltamos já. De volta à segunda parte do Asas, vamos agora conhecer um pouco mais com profundidade a opinião das pessoas sobre essa coisa da menina engravidar, ir ao lar e depois parar de estudar. Vina, vamos conhecer essas opiniões? Vamos a isso. Vamos a isso. A gravidez precoce parece sempre um tema distante, até acontecer conosco, com um familiar ou com alguém próximo. E em Maputo, continuar na escola ou ficar em casa parece dividir opiniões. Valton, na sua opinião, o lugar da menina grávida é? Em casa. O lugar da menina grávida, onde quer que ela queira, não é? Seja em casa, na sociedade no geral, na escola também. A menina grávida deve sim ir à escola. Na escola e em casa. O objetivo é manter as crianças na escola, porque ficar em casa traz um sentimento de prisão. Ficando grávida, me colocar em casa, eu posso me sentir um pouco aprisionada. Prisões que, segundo esta fonte, são mais comuns fora das cidades. Aqui dentro da cidade é raro isso aí. Encontrar uma criança que não vai à escola. Isso acontece lá nos distritos, lá no mato. É que os pais é que fazem reforçar dar as filhas casar-se mais cedo. Enquanto aqui na cidade não. A prisão por vezes é na casa do namorado e por vezes na sua própria casa. Mas que, segundo estes cidadãos, deve ser quebrada. A menina, quando fica grávida, ela deve parar de estudar? Não, não deve parar de estudar. Para não parar de estudar, é preciso combater normas sociais, como a que diz que o lugar da rapariga grávida é no lar e não na escola. Infelizmente, os nossos pais, não é? Os nossos avós têm tido esse pensamento de que não, menina grávida tem que ir ao lar, porque se continua em casa é uma vergonha para a família porque engravidou em casa. As leis que protegem as raparigas também estão cada vez mais conhecidas pelos trauzentes por nós entrevistados. Eu já ouvi falar da lei, sim, só não sei dizer aqui o número da lei, mas sim, já ouvi. Existe sim uma lei que protege a rapariga grávida, que ela deve sim continuar os seus estudos, não no curso noturno, mas sim no curso diurno. Mais do que leis, as pessoas da cidade de Maputo defenderam que as meninas têm de ter um acolhimento para não ficarem desamparadas. E aí tinha que ter um acolhimento dos adolescentes que não têm tido aquele apoio da família, um sítio para aconselhamento, especialmente para jovens adolescentes. Pior, as meninas precisam muito, porque hoje em dia a nossa família não está preparada para nos dar aquela educação que precisamos ter mesmo para poder enfrentar a sociedade. Então, se tivéssemos um sítio para podermos ter esses conselhos, seria muito bom mesmo, iria ajudar. Sem ajuda, estas meninas correm vários riscos. Esta menina automaticamente, se é obrigada a ir ao lar, o seu desenvolvimento psicológico pode paralisar por algum momento. Ela pode viver traumatizada, pode desistir de viver, assim que é desistir de si mesma, não ter nem mais vontade de continuar a ter amizades. Esta menina pode também, vamos lá, se calhar até meninas que acabam querendo tirar a sua própria vida por não estarem prontas para seguir a vida daquela maneira, porque não é aquilo que ela sonhou, não é aquilo que ela queria. Para quase todos os nossos entrevistados, a rapariga não deve parar de estudar. Não importa o que acontecer, Cornélio. Exatamente, Vina. E há meninas que começam a perceber que tem que ser assim, não há como. E este é o exemplo que vamos trazer a seguir. O exemplo da Maria Clara, uma menina que, apesar de ter estado grávida, nunca sequer pensou em desistir de estudar. Olá, chamo Maria Clara, tenho 21 anos de idade, sou ativista social e sou mãe de uma menina de 2 anos.
Eu descobri que estava grávida com 18 anos de idade e nessa altura estava a frequentar a 12ª classe. Foi um choque porque não esperava, não estava nos meus planos, claro. E a minha reação mesmo, a primeira reação foi de choque. Eu estava chocada, não sabia como reagir, não sabia como ia contar aos meus pais. Mil e uma perguntas naquele momento, como eu vou dizer daqui para frente. E o próximo ano, porque no ano seguinte eu queria entrar para a faculdade, e o próximo ano como é que eu vou fazer? Será que vou conseguir? Não contei de imediato por muito medo, eu não sabia como meus pais iam reagir. Imaginava que eles iam ficar muito decepcionados, muito desiludidos e tive medo de contar logo a priori. E até deixei que eles próprios descobrissem, porque eu não tinha coragem de chegar e dizer, olha, eu estou grávida. Do mesmo jeito que eu tinha passos traçados, eles também tinham passos traçados para mim, eles também tinham sonhos para mim. Eles também desejavam ver-me no ano seguinte a entrar numa faculdade como sonhavam, todo mundo esperava isso. Então, desilusão, decepção foi a primeira coisa que eles demonstraram. Eles apoiaram-me muito e têm apoiado até hoje. Eles têm contribuído muito para que eu possa crescer, não só no lado pessoal, mas também no meu lado profissional. Têm apoiado muito para que eu continue a estudar, têm apoiado muito para que eu continue com o meu trabalho de ativista, com que eu continue passando informação para os outros jovens, mostrando a eles qual é o caminho certo a seguir, para que não passem, se calhar, pelas mesmas decepções, entre aspas, que eu passei. Desistir, não. Porque já ter uma filha já era motivo, né, para me tornar mais forte. Porque eu tinha aquele pensamento de, ok, se antes eu tinha que estudar e realizar os meus sonhos por mim, agora não é simplesmente sobre a minha pessoa. Tenho que pensar também no futuro desta criança, no que eu vou transmitir para esta criança e pensar em ser um espelho para ela no futuro. Ela no futuro vai olhar para mim e vai dizer, não, a minha mãe estudou, a minha mãe formou-se, mesmo tendo ficado grávida, ela não desistiu. Então, é esse pensamento que eu levo para mim. Eu tenho que continuar a estudar, eu tenho que brilhar para que amanhã eu possa sentir orgulho da minha pessoa e a minha filha também, sem deixar de fora os meus pais e os meus familiares, para que amanhã eles possam sentir orgulho da minha pessoa, que mesmo tendo ficado grávida, eu não parei. Sim, pensei nessa possibilidade, mas o meu pensar nessa possibilidade não era simplesmente construir uma família, ficar no lar. Era construir uma família, ficar no lar, sim, mas ao mesmo tempo fazer crescer o meu lado profissional, casar esses dois lados. Ser uma dona de casa, ser mãe, ser esposa, mas também ser uma ativista social, ser uma mulher formada e, como se usa atualmente, empoderada, e poder unir, né, essas duas coisas. Temos tantas mulheres que são donas de casa, mas também são ótimas profissionais, são ótimas governadoras, são ótimas presidentes, ótimas chefes nos seus postos de trabalho. Então, o meu pensar em construir um lar era exatamente na questão casar esses dois lados. O ser ativista começou através de uma questão que uma amiga minha fez-me. Eu, depois de ter concorrido para uma universidade pública, eu não conseguia admitir. Então ela depois perguntou-me, e agora, vais fazer o que o resto do ano? Eu não sei. Tu nunca pensaste em ser ativista? Tu falas muito bem, tu te comunicas muito bem. Isso seria muito bom para ti. Eu já pensei, mas eu não conheço nenhuma instituição a qual posso abraçar. Não conheço ninguém que pode me ajudar nisso. Então, se eu conheço alguém, eu posso te ajudar. Ela encaminhou-me, uma pessoa, essa pessoa ajudou-me muito. Consegui entrar para um movimento de jovens ativistas, partilhar a minha história, contar o porquê de eu estar a vos dizer
optem pela abstinência. Não é à toa, é porque eu sei o que pode acontecer, eu sei que podem ter problemas e esses problemas podem trazer sequelas para a vossa futura vida. Então, é nesse sentido, transmitir informação. Neste momento, eu gostaria de crescer ainda mais no ativismo, ajudar a salvar jovens, a recuperar raparigas que ficaram grávidas e pararam seus estudos, ajudar jovens que estão a entrar no caminho das drogas e não estão a conseguir sair, que é para futuramente nós termos uma juventude brilhante a comandar o país, porque nós somos os futuros comandantes desse país. Então, o meu desejo neste momento é que eu consiga alcançar mais jovens e possa crescer nesse movimento de ativistas, que eu possa ser uma ativista no futuro que fez alguma coisa pela juventude. O lugar de toda rapariga grávida é na escola. Cornélio, sabes qual é a relação entre a gravidez precoce e a desistência escolar? Fina, claramente que eu sei. Mas eu, como não quero ser aqui o fanfarão, eu vou dar uma resposta mais completa. A seguir. Qual é a relação entre gravidez precoce e a desistência escolar? Podemos começar com o fato de, por exemplo, raparigas que frequentam a escola tenderem a casar mais tarde porque, entre outros, têm informação e maior poder de decisão. Já raparigas grávidas muitas vezes casam ou são forçadas a casar e abandonam a escola, o que quer dizer que é provável que quanto mais gravidezes precoces, mais meninas abandonem a escola, e os números não são muito animadores. Só para ter uma ideia, o IMACIDA de 2015 revelou que 45% de meninas entre 15 e 19 anos estavam grávidas ou já tinham tido um filho. Em 2018, o Ministério da Educação anunciou que cerca de 3.000 meninas abandonaram a escola em 2017 por causa de gravidezes precoces. Pelo mesmo motivo, gravidez precoce, 2 anos depois, o total de raparigas que abandonaram a escola era de 7.000. Meus amigos, é tudo para esta edição. Nós prometemos voltar na próxima semana. Mas já sabe que pode acompanhar outras edições no Facebook, YouTube e Instagram. Obrigado pela companhia. Até para a semana.